Boa tarde, professor Bruno. Boa tarde. Vou te colocar aqui para você falar com o pessoal. Boa tarde, Kelly. Boa tarde, todo mundo. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, hoje o nosso tema da live é sobre disciplina. E aí, existe a pessoa procrastinadora e existe a pessoa também, a pessoa disciplinada, né? E a disciplina, galera, faz muita diferença, mas muita, muita diferença mesmo na hora de você organizar os seus estudos, tá? Principalmente para quem já tem um horário de estudos organizado, né? Manter essa disciplina desse horário durante o ano vai fazer uma total diferença para vocês conquistarem aí a vaga em uma universidade pública, tá bom? Conta aqui no chat para mim quem já tem um horário de estudos organizado, quem já montou um horário de estudos para esse ano, quem já vai começar a live com algumas perguntas. A minha primeira pergunta, professor Bruno Werneck, é a seguinte: ter disciplina é saber que você tem um foco, né? O que é o objetivo onde você quer chegar. A pessoa disciplinada é uma pessoa organizada e atenta aos planos. Isso é fato. O que é a disciplina nos estudos para uma pessoa que quer passar na universidade pública? Esse ponto que você levantou é muito importante, né? Porque existem muitas formas de falar sobre disciplina, mas o que é disciplina nos estudos, né? Tem muita gente que tem muita boa vontade para estudar, que se dedica, que acorda cedo, que estuda horas a fio, mas a pessoa termina a jornada de estudos, seja amanhã, seja à tarde, seja o dia todo, ela chega no final do dia cansada e sentindo como se ela tivesse gasto muito mais energia do que ela, de fato, considera que gastou estudando, né? É lógico que eu estou falando aqui de uma energia mental, não necessariamente uma energia física de você estar com os músculos doendo. Pode acontecer também, principalmente se a cadeira da pessoa está não é muito boa. Mas eu estou falando de um desgaste mais mental. É muito comum a pessoa que estuda sério, que estuda, né, de forma focada mesmo na aprovação, essa pessoa se sentir cansada no final do dia, depois de tanto estudar. E tem algumas pessoas que se sentem mais cansadas do que o normal. E por que essas pessoas se sentem mais cansadas do que o normal? Porque elas não conseguem ter o que a gente chama de disciplina nos estudos. O que é ter disciplina nos estudos? É você conseguir cumprir o planejamento que você se propôs a cumprir. Então, por exemplo, vamos supor que você disse assim, olha, eu vou estudar todos os dias, de 8 ao meio-dia. Se você começa cada dia num horário e termina cada dia em um horário, aquilo já vai ser uma quebra de expectativa. A pessoa criou uma expectativa de estudar todos os dias no mesmo horário e acabou estudando em horários diferentes. Isso gera uma frustração. A frustração traz um sofrimento, né? Tem níveis diferentes, cada pessoa encara de um jeito, mas o fato é que a frustração deixa a pessoa mais triste, deixa a pessoa mal. Eu falei mais do que não é disciplina, né? Mas o que seria o contrário de se a pessoa conseguir estudar todos os dias no mesmo horário que ela definiu para estudar. Ah, Bruno, mas eu defini que vai ter um dia da semana que eu vou começar um pouquinho mais cedo e outro vai ser um pouco mais tarde. Isso já está planejado, porque tem algumas coisas na minha vida que eu não posso mudar de horário. Joia, beleza, a pessoa está cumprindo o planejamento dela, ela está conseguindo fazer com disciplina e isso vai evitar cansaço, porque já de cara evita a frustração. Aí, entrando um pouquinho em mais detalhe, ali no dia de estudo, a gente geralmente separa um horário para estudar. Então, a pessoa fala assim, olha, todos os dias eu vou começar estudando matemática. Por quê? Porque eu quero já começar com o meu cérebro a todo vapor, né? E esquentando o meu cérebro. Disciplina, então, também é cumprir aquele horário. Poxa, você combinou, vou estudar na parte da manhã, nas primeiras horas eu vou estudar isso, isso e isso, tais dias da semana. Se você consegue ir lá e cumprir, você está tendo disciplina nos estudos. Outro ponto que mostra que a pessoa está tendo disciplina nos estudos. Ela se propõe a fazer 1, 2 redações por semana e ela consegue fazer, geralmente nos mesmos dias, né? Toda semana ela faz redação na segunda e na quinta, por exemplo. Então, a pessoa que consegue fazer isso está seguindo com disciplina. Isso é muito bom. A gente pode falar mais tarde porque ter disciplina é tão bom, mas isso é muito bom para os estudos. A pessoa tem uma experiência de estudos mais feliz.
A pessoa que é disciplinada nos estudos, ela sabe que tem que se preparar para o dia da prova. E a melhor maneira de você se preparar para o dia da prova é com questões muito parecidas com a prova. Na verdade, com situações muito parecidas com a prova. Que situações são essas? Os simulados que você faz, as provas antigas que você faz como se fossem simulados. Quem consegue seguir essa rotina de estudar o que está planejado no horário de estudos, fazer as redações de acordo com o planejado, fazer os simulados de acordo com o planejado, fazer as provas antigas de acordo com o planejado, é uma pessoa que está seguindo uma experiência, uma preparação com disciplina nos estudos. Faz muita diferença no dia da prova e daqui a pouco a gente pode falar mais sobre isso. Fechado, professor. Deixa eu aparecer aqui para vocês. Procurei aqui no dicionário a definição de disciplina, né? Respeito a uma regularidade, submissão ao respeito às regras, às normas, aqueles que são seus superiores. Aí está falando de disciplina, né, dentro do local de trabalho. Mas em relação à matéria, ao estudo, a disciplina, ela está ligada a literalmente essa regulamentação dos seus estudos, ou seja, quando você coloca o que você precisa estudar de uma forma organizada, tá? E aí, muitas pessoas estão falando aqui no chat, professor, meu problema é muita coisa na cabeça ao mesmo tempo. Ida que disse isso. Ida, muitas pessoas reclamam, por exemplo, que na hora de começar a estudar, a cabeça está com tantos pensamentos que ela não consegue se concentrar no momento que ela começa a estudar. Professor, você já viu algum exemplo de alunos que têm problemas parecidos? Tem alguma solução, sei, de fazer antes de começar esses estudos? Kelly, me explica melhor o que você está falando. Claro. Assim, a pessoa começa a estudar, né? Tem muitos pensamentos na cabeça e não consegue prestar atenção naquele conteúdo. Quando você estudou para passar no ITA, teve algum momento, alguns dias, né, do seu estudo que você não tinha concentração, que você precisava fazer algo mais para impulsionar esse começo? Deu para entender? Entendi, sim. Isso que você falou é bem comum quando a gente está começando uma preparação e sozinho, né? Sem orientação e sem ajuda de ninguém. Eu passei por isso quando eu comecei a estudar, porque eu resolvi, na época, adotar a estratégia do estudo solitário. E por causa disso, eu não sabia me organizar. Então, como eu não sabia me organizar, cada dia era uma experiência diferente. Cada dia eu tinha que estudar um assunto diferente, eu precisava descobrir aquele assunto ali na hora. E isso era muito desgastante. Depois, com o tempo, né, estudando o comportamento humano, estudando o funcionamento do cérebro, eu entendi por que eu ficava tão desgastado. E por que muita gente fica tão desgastado. Que é o seguinte, a gente, durante o dia, tem que tomar várias decisões. Né? Então, a gente tem que tomar a decisão de que roupa vai vestir, o que vai comer no café da manhã, o que vai almoçar, como que vai chegar até o local de trabalho, de estudo. A gente tem que tomar essas decisões. Qual roupa vai usar para sair de casa, se vai sair de tênis ou de sapato, se vai colocar uma roupa de chuva ou uma roupa de sol. Essas decisões, elas consomem energia do nosso cérebro e por isso, portanto, são cansativas. Então é muito comum uma pessoa, mesmo uma pessoa que sai para fazer uma coisa super legal, tipo compras, ela chegar no final das compras muito cansada. Por quê? Porque a pessoa teve que tomar várias decisões sobre o que ela ia comprar e o que ela não ia comprar, e nem sempre ela está feliz, né? Então, assim, quando a pessoa está estudando sem um planejamento prévio, sem uma definição de o que ela vai estudar em cada dia, e se ela não sabe também, se ela não está estudando os assuntos na sequência que mais acelera o aprendizado, a pessoa vai sofrer, porque ela vai ter dificuldade de aproveitar aquele conhecimento. Né? Por quê? Porque ao longo desse processo ela tem que tomar várias decisões, ela tem que tirar várias dúvidas, ela tem que resolver vários problemas
que estão fora do universo escolar. Por exemplo, quando eu comecei a me preparar, eu tinha uma preocupação com o horário do ônibus, porque no bairro que eu morava, o ônibus tinha ônibus toda hora. Tinha ônibus meio-dia, tinha ônibus 1 hora da tarde, tinha ônibus 2 horas, 3 horas, então eu tinha ônibus toda hora. Eu não podia me dar o luxo de perder o ônibus, porque senão eu ia perder as aulas. Então, quando chegava ali no finalzinho do meu estudo da manhã, que eu almoçava e saía para o cursinho, eu começava a ficar tenso com o horário, não conseguia concentrar tanto nas questões. Isso criava um problema, porque aquelas questões eu não me concentrava bem. E aí eu não mandava bem nas questões, tinha dúvida, aquele estudo era ineficiente. Quando eu tinha que ir para o cursinho, né, eu tinha que escolher roupa, tinha que ver se estava todos os materiais do dia, isso também me tomava um tempo e já me gerava cansaço. E quando eu voltava para casa, porque eu morava muito longe, eu também estava cansado. Então, eu chegava em casa 9 horas e não conseguia fazer mais nada, porque minha cabeça não aguentava. E isso acabava prejudicando a minha energia para estudar. E, obviamente, batia no meu estudo no dia seguinte, que eu acordava mais cansado, então eu não conseguia cumprir exatamente o horário que eu estabelecia, não conseguia fazer a quantidade de exercícios que eu queria fazer, né? Então era muito cansativo. E isso eu já estava num ambiente de cursinho presencial. Quando eu estava no estudo solitário era pior ainda, porque eu não sabia o material que eu ia usar, eu não sabia o que eu ia estudar naquele dia. Depois é que eu aprendi que tem que montar um horário, que esse horário tem que ser personalizado, tem que ser um horário feito para mim, eu não podia simplesmente pegar o horário de outra pessoa e querer encaixar na minha realidade. Com o tempo que eu fui aprendendo isso, aí depois que eu aprendi isso, eu consegui seguir estudando com disciplina. O que era estudar com disciplina? Era me propor a estudar um assunto num determinado horário do dia e conseguir estudar. Tem uma coisa que as pessoas fazem que elas confundem com falta de disciplina, mas não é falta de disciplina. Que é o quê? É você, por exemplo, vou dar um exemplo prático aqui. Imagina que toda segunda-feira a pessoa resolveu estudar 2 horas de matemática e 2 horas de biologia. Beleza, ela definiu esse horário. 2 primeiras horas matemática, as 2 últimas horas de biologia na parte da manhã. E essa pessoa fez uma conta e falou assim, olha, eu vou fazer aqui 20 exercícios de matemática. Né? Eu vou estudar 1 hora de teoria de matemática, 40 minutos, depois vou ficar fazendo exercício, e o meu objetivo é fazer 20 exercícios. E na parte de biologia, o meu objetivo é fazer mais 20 exercícios também. Porque é importante a pessoa fazer exercício todos os dias, imediatamente depois dela estudar a teoria. Até aí tudo bem, a pessoa tem o horário para estudar e tem as metas que ela estabeleceu. Muita gente, quando não atinge uma meta, por exemplo, não consegui fazer 20 exercícios, eu consegui fazer 15, ela fica mal e acha que isso é falta de disciplina. E ela acha que o problema está com ela. E não é verdade. O horário para estudar a matéria, ela definiu. Então, ela tem a disciplina para seguir o horário, ela teve a disciplina. Ela deve ficar feliz por isso, ela deve comemorar. Poxa, hoje eu estudei matemática durante 2 horas e ainda fiz 15 exercícios. Tudo bem, eu tinha me proposto a fazer 20, mas eu coloquei uma meta alta demais. Na próxima vez, eu vou fazer menos exercícios. E aí a pessoa fica triste porque não está conseguindo fazer os 20 exercícios de matemática e ela começa a estender esse horário para o tempo de biologia. Aí ela saiu da disciplina, porque ela pegou o horário de estudar biologia e substituiu por matemática. Ela bagunçou o horário de estudos dela todo, né? Porque depois ela vai ter que sair compensando isso. Aí ela entrou numa zona de falta de disciplina. E quando a pessoa entra nessa zona, é muito sofrido. A pessoa fica frustrada, a pessoa fica triste, a pessoa se sente irresponsável, a pessoa se sente incapaz. E no final das contas, ela só confundiu, né? Ela achou que a falta de disciplina, ela achou que ter estabelecido uma meta agressiva demais era falta de disciplina, quando na verdade não era. Eu fazia muito isso quando eu estava estudando, né? Você perguntou se eu conhecia alguém que sofria com esse problema de falta de disciplina.
Eu fazia muito isso quando eu comecei a estudar. E, ó, eu vou te falar uma coisa. Hoje em dia, quando eu pego uma tarefa muito nova, assim, que eu não estou acostumado a fazer, quando eu, enfim, faço alguma coisa assim, fora do meu costume, eu geralmente planejo o que eu vou ter que fazer, né? Anoto um papelzinho. E eu me pego, às vezes, saindo da zona de disciplina e entrando numa zona de, de metas que eu não estou conseguindo cumprir e acabo bagunçando o meu horário de trabalho. E aí depois é uma porcaria, porque eu não consigo fazer o que eu tinha que fazer, ainda fico triste, né? Mas é porque eu também pego coisa demais para fazer, devia pegar menos coisa. Mas enfim, isso aí já é outra coisa. A Lucimara conseguiu entrar? Conseguiu, já está aqui com a gente. Professora Lucimara, seja bem-vinda. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui, ouvindo tudo já. Estávamos ansiosos pela sua presença, Lu. Tivemos alguns problemas técnicos, mas deu tudo certo. Ô, Lu, me conta, você é uma pessoa disciplinada? Ô, Kelly, não, acho Como difícil. assim? Não, eu sou muito disciplinada quando eu tenho que fazer coisas para outras pessoas. Então, quando eu tenho que entregar alguma coisa para outra pessoa, no trabalho, por exemplo, eu tenho disciplina. Mas comigo mesmo, por exemplo, eu tenho que caminhar todos os dias, 30 minutos. É uma questão de saúde que eu preciso e eu não consigo. Então, eu sou disciplinada para algumas coisas, quando tem interface com outras pessoas, mas quando é só para mim, eu não sou disciplinada. Entendido, Lu. E você tem feito coisas para melhorar essa disciplina para você? Assim, nas suas atitudes que vão melhorar a sua vida, você tem feito, assim, alguns passo a passo, cara? Não preciso caminhar 30 minutos por dia. Vou começar caminhando 15, 10, 5 minutos, talvez. Não? A primeira coisa que eu estou fazendo é organizando a minha agenda, né? Porque trabalho, casa, filhos, marido, né? A minha agenda é um pouco conturbada, mas o primeiro passo que eu estou fazendo é organizando minha agenda para conseguir colocar essas horinhas aí de caminhada por dia, esses minutinhos de caminhada. E meu plano é começar 2 vezes por semana, depois eu aumento para 3 vezes por semana, depois até eu conseguir fazer todos os dias da semana. Isso é uma questão muito importante na disciplina, né, Lu? Começar do pouco e adicionando mais tarefas, né, ao longo dessa caminhada. Eu quero entrar numa questão que a Letícia levantou aqui no chat, professor Bruno, que foi até uma questão que você falou sobre organização dos conteúdos também. Tá? A Letícia pergunta assim, ó, é possível estudar sozinha sem ter material? E é uma das questões que os alunos sempre pecam. Por quê? Porque eles não têm um cronograma das matérias organizadas, né? Do que eles têm que estudar. Então, você vai lá no Google, matemática básica. Aí aparece um tanto de aula. E aí você vai no YouTube, pesquisa a mesma aula. Aí você vê várias aulas de professores diferentes. Professor, você acha que isso pode atrapalhar essa disciplina nos estudos e pode atrapalhar o aprendizado, né, sobre o conteúdo desses alunos? Tá falando. Isso. Tá. Bom, em relação a estudar sozinho, né? Eu gosto de responder essa pergunta. Na verdade, se eu, né, num ambiente informal, eu falaria abertamente, assim, e muitas pessoas até sofrem um pouco quando eu falo direto demais, porque é muito. Assim, eu sou engenheiro, né? Engenheiro. Eu sou tipo o Shrek, sabe? Eu sou uma pessoa que tem um coração maravilhoso, mas eu acabo. Minha mão às vezes é muito pesada. Então, eu vou trazer uma reflexão aqui, porque eu acho que é mais adequado, né, a gente ter uma reflexão. A reflexão é a seguinte: o vestibular, o Enem, ele é uma competição. Tem outras pessoas que estão competindo. Vamos pegar a medicina, né? A maioria dos participantes aqui hoje deve estar focado em medicina. Quem não tiver focado em medicina está focado em algum outro curso que talvez é muito concorrido, né? A gente foca mais em vestibulares concorridos.
Se você pegar medicina pelo Enem, são 5.000 vagas no Brasil todo ano, mais ou menos. Um pouco mais, às vezes um pouco menos. Pelo Enem, né, pelo SISU, que são vagas para estudar na universidade pública. E são 283 mil candidatos, né? Dá mais de 50 candidatos por vaga. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está falando de uma concorrência. E quais são as outras situações no mundo onde a gente tem concorrência? Eu gosto muito de olhar as competições esportivas, tá? Não só as intelectuais, mas vamos olhar as esportivas. Vamos pegar astros do futebol, sei lá, Cristiano Ronaldo. Acho que o que eu mais admiro é o Cristiano Ronaldo. Ó, o Cristiano Ronaldo, quando ele foi para o Manchester United, ele tinha 18 anos e o que ele fez, ele não levou a mãe dele, mas ele levou mais ou menos umas 20 pessoas com ele. Quem eram essas pessoas? Tinha um fisiologista, tinha um nutricionista, tinha pessoal de cozinha, né, cozinheiro, tinha pessoas para limpar a casa dele, tinha pessoas para cuidar tipo uma pessoa para governar a casa, né, para fazer compra no supermercado, comprar as coisas. Tinha uma pessoa para administrar as finanças dele. Tinha uma série de ajudantes para as coisas de casa. Tinha motorista. Ele levou uma equipe imensa. Por quê? Porque ele tinha dado o maior passo da vida dele, que era sair do Sport Lisboa, que ficava em Portugal, um time grande de Portugal, mas sem muita expressão na Europa, e conquistar uma vaga no Manchester United, que na época era o clube mais valioso do mundo. Ele era muito jovem, só tinha gente fera lá. Então ele falava assim, cara, eu vou para esse lugar com essa equipe, porque essa equipe vai garantir que eu só preciso me preocupar com jogar bola. Então ele tinha uma pessoa para acordar ele no limite, né? Ele tinha uma equipe para ele poder se concentrar única e exclusivamente em jogar bola, porque ele não era especialista em alimentação, ele não era especialista em gastronomia, ele não era especialista em desenvolvimento físico, desenvolvimento intelectual, ele tinha com certeza um psicólogo. Então, assim, quando as pessoas entram em contextos de competição, elas começam a montar equipes para ajudar, né? Por quê? Porque para vencer uma competição, quanto mais a pessoa puder focar naquilo que ela faz de melhor, ou naquilo que é essencial que ela faça, no caso dos estudos, em estudar, melhor. E se a gente olhar para executivos de empresas, né? Executivos de empresas, geralmente, assim, grandes executivos, tem psicólogo, tem coach, tem treinamentos, tem mentores, tem motorista, tem secretária, para ele só se preocupar em resolver os problemas da empresa, porque a empresa também é um ambiente de competição. Bruno, o que isso tem a ver com me preparar sozinho? Tem tudo a ver, porque você está se preparando sozinho para uma competição. As pessoas com quem você vai concorrer no vestibular estão muito bem assessoradas. Por exemplo, os nossos alunos aqui no quadro, eles não têm que se preocupar em montar um cronograma de estudos. Porque quando eles entram na plataforma, já tem lá um cronograma. Tem alunos aqui do quadro participando dessa live e eles podem mencionar. Quando eles entram na plataforma, o conteúdo já está organizado na sequência para eles estudarem. Eles não têm que se preocupar em organizar as aulas, eles não têm que se preocupar em correr atrás de listas de exercícios, eles não têm que se preocupar sequer em saber o que eles têm que estudar, porque a gente entrega tudo pronto. Eles não têm que se preocupar em montar um simulado, eles não têm que se preocupar em buscar provas antigas, eles não têm que se preocupar nem em tirar as próprias dúvidas. Por quê? Porque tem alguém que tira as dúvidas deles, é só ele postar a dúvida que alguém tira. Ele não tem que se preocupar em corrigir a redação, porque tem alguém que corrige. A pergunta que eu faço, e agora seria o pessoal, se o pessoal puder participar, seria bom. Quem você acha que tem mais chance de ter uma experiência de estudos bacana e chegar lá na prova e desempenhar o melhor? A pessoa, que tem que organizar tudo por conta própria, correr atrás de material, correr atrás de planejamento, de conteúdo, de tirar dúvida, ou a pessoa 2, que recebe tudo pronto, que não está sozinha? Quem tem mais chance de passar na universidade pública? Quem estuda sozinho ou quem estuda com acompanhamento? Quem tem uma preparação personalizada?
Então, essa é a pergunta, pessoa 2, né? Então, vamos lá. Quem tem mais chance de passar? Quem estuda sozinho ou quem tem preparação personalizada? Faz assim, se você acha que quem tem mais chance de passar é quem estuda sozinho, você escreve aí, estudo solitário. Se você acha que quem tem mais chance de passar é quem tem uma preparação personalizada, você escreve aí, preparação personalizada. Para a gente saber. O pessoal está escrevendo 222, né, Kelly? Daqui a pouco eles vão começar a escrever estudo solitário ou preparação personalizada. Massa demais, professor, massa demais. Uma questão que a pessoa que faz o estudo solitário, né, que você mencionou, é isso de estar sempre procurando conteúdos diferentes na internet, né? E às vezes, uma questão que eu sempre percebo, que tem uma diferença, né, entre informação, então você é uma pessoa informada sobre aquele assunto, e uma pessoa que entende aquele assunto. E aí vocês têm que tirar essa conclusão. Eu estou estudando sozinho, eu estou entendendo o conteúdo, ou eu só estou recebendo informação? Porque receber muita informação não vai fazer nenhuma diferença na preparação de vocês, tá? Fiquem ligados nisso. A professora Lucimara já está aqui com o dedinho levantado. Vou abrir o microfone dela e a câmera também. Vamos lá. Ô, Kelly, tem um ponto muito importante nisso aí que você está comentando, né? Porque às vezes o aluno ele fica ali na internet buscando o conteúdo que ele precisa estudar. Isso, de certa forma, é falta de foco, né? Porque quando a gente fica ali busca uma coisa, busca outra, a gente acaba assim, se perdendo e não sabendo onde a gente quer chegar. Tá? Então, uma das características das pessoas que são focadas, né? Um dos primeiros passos, não sei se eu já estou adiantando aí um pouquinho, é justamente a pessoa entender o processo que ela vai realizar, que no caso nós estamos falando para estudantes que vão fazer vestibular e que querem entrar na universidade pública. Então, as pessoas focadas, uma das primeiras coisas que elas fazem é planejamento. E para quando eles vão fazer o planejamento, eles sabem que eles têm que ter um cronograma de estudos, eles sabem que eles têm que ter uma sequência definida de estudos para se guiar, né? E o cronograma, a função dele é justamente permitir com que o aluno, né, no momento que está estudando, que ele saiba se ele está estudando conteúdo que tem relevância ou que não tem relevância, né? Permitir que o aluno saiba que ele está estudando na sequência correta, né? E isso ajuda a manter o foco, né? Então, ficar aí perdido pela internet, criando o próprio cronograma, é um dos indicativos de que essa pessoa está ou ela já está desfocada ou correndo um risco muito grande de ficar desfocada durante esse processo do vestibular. Sim. E muitas das vezes esse desfoque, né, na preparação para o vestibular pode atrapalhar muito e ter assim um resultado não tão satisfatório. As pessoas estão colocando muitas questões aqui no chat, galera. Pode ficar tranquilas que a gente vai tratar sobre essas questões também, tá? Mas eu quero fazer uma pergunta, professor Bruno. Qual a chance de uma pessoa que tem um estudo personalizado, assim, qual é o nível de concentração, né? Quem tem mais concentração? A pessoa que tem um estudo personalizado ou a pessoa que tem um estudo individual, né? Um estudo solitário. Tá, essa pergunta é boa, né? Porque casa muito bem com o que a Lucimara falou. Que a Lucimara falou sobre foco, a gente está falando sobre disciplina, e hoje o tema é foco e disciplina, né? O que é foco? Foco é quando você consegue olhar sempre na mesma direção. Então, um exemplo que vem, às vezes, à minha cabeça, né? Lá em casa a gente tem 3 filhas. A gente tem uma filha de 6 anos, uma de 4 e uma de 1 ano. E quando as 3 estão na casa, soltas, a mais novinha começou a engatinhar agora, não tem como a pessoa focar, entendeu? Por quê? Porque na mesma hora que a mais velha está trocando de roupa, a mais nova, a do meio, está se embolando no banho e a pequena já está engatinhando pela casa, correndo risco de vida, né?
Então a mãe não consegue focar. A pessoa que estiver olhando a criança, às vezes sou eu, às vezes é o Lucimar, às vezes é o pessoal que ajuda a gente não consegue focar em uma criança só. E isso gera uma loucura. Então a falta de foco é você não conseguir olhar para uma mesma direção. Então, o exemplo do Cristiano Ronaldo. Imagina se ele tivesse que preocupar com cuidar da casa, pagar as contas, fazer todas as coisas da casa, além de jogar futebol. Ele não ia conseguir focar no futebol. E nos estudos é a mesma coisa. Uma pessoa que opta pelo estudo solitário, ela dificilmente vai conseguir focar só em estudar. Por quê? Porque ela tem que estar sempre revisitando o seu planejamento, ela tem que estar sempre medindo o seu desempenho, né? Ela tem que estar sempre correndo atrás de resolver algum problema, seja tirar uma dúvida, seja buscar alguém para corrigir uma redação. Então, assim, a falta de disciplina, ela acaba gerando falta de foco. E o estudo solitário, ele impossibilita a pessoa de ter disciplina, impossibilita a pessoa também de ter foco. E a falta de foco tira a pessoa do cenário de disciplina. Porque como que eu vou parar para ficar 2 horas estudando, se na hora que eu tenho uma dúvida, eu tenho que sair correndo atrás de algum jeito de tirar aquela dúvida? Aí, às vezes, a gente recorre para um grupo de WhatsApp. E, poxa, tem muitos grupos de WhatsApp que são muito bons, né? Vira e mexe, os alunos montam um grupo de WhatsApp. Às vezes, até nessas lives que a gente faz, o pessoal monta grupo de WhatsApp. E tem alguns grupos de verdade que são bons, que as pessoas são focadas, que elas vão para tirar dúvida, que elas vão para ajudar uns aos outros, para poder aprender mais. Mas, gente, somos todos seres humanos. E o ser humano, ele tem uma atração natural pela fofoca. E este ano de 2022, especificamente, este é o ano da fofoca e da discórdia. Porque, assim, Kelly, eu vou te contar. Esses dias, esse ano, a gente foi passar o Natal, né? Lá com o pessoal da minha avó. E tava aquela paz, a minha avó tranquila, todo mundo tranquilo, as crianças quietas. E aí, o meu irmão falou assim, nossa, mas está muito calmo aqui, está muito tranquilo, né? Eu estou até preocupado. Eu falei assim, você quer ver acabar com a tranquilidade? Ele falou assim, Bruno, o que você vai fazer? Porque às vezes eu gosto de ver você pegar fogo, né? Aí ele falou assim, não, Bruno. Eu falei assim, não, senhor, vai ser divertido, você quer ver? Aí ele falou, ah, tá bom, vai estar muito parado. Aí eu virei e falei assim, gente, em quem que vocês vão votar? Acabou o jantar de Natal, entendeu? Virou uma confusão. Tô brincando, não fiz isso não, é porque eu lembrei da piada e quis contar aqui. Mas é isso. Então, esse ano é o ano de desfocar. Então, você vai entrar num grupo de WhatsApp para estudar, pode ter certeza, em algum momento alguém vai trazer o tema eleições à mesa. E tem um outro assunto que é muito crítico, que vai entrar na mesa de discussão de todo mundo esse ano, que é Copa do Mundo. Então, futebol, política, futebol, e dentro do contexto político e dentro do contexto de futebol, o pessoal está falando muito de religião também, porque tem uma polarização de religião. Então, esse ano é o ano da discórdia. A gente tem que fazer de tudo para não entrar em lugares que vão tirar o nosso foco. E aí, grupos de redes sociais, eles são mestres para tirar o nosso foco. E o pior, sabe o que é pior de uma discussão sobre política no grupo de WhatsApp? Sabe qual é a pior parte, Kelly? Mesmo para quem não participa da discussão? É que você está falando de outros assuntos que não eram os assuntos ali destinados àquele grupo, certo? Essa não é a pior parte. Não? Não. A pior parte é que é muito divertido ver as pessoas brigando por questão de política. E aí a gente fica ali no grupo vendo, olha o que fulano de tal falou, olha o que fulano de tal falou. E isso tudo tira o nosso foco. E a partir do momento que você sai do foco, aí acaba que a disciplina vai para o saco, entendeu? E aí vem toda uma série de sentimentos ruins. Enquanto isso, a pessoa que não está no estudo solitário, ela não está à mercê disso. A pessoa que está num grupo que é focado exclusivamente em estudar, na hora que alguém traz um assunto que vai tirar o foco, a pessoa vai lá e pum, alguém vai lá e fala, gente, para com isso. Está na hora de focar nos estudos, está na hora de fazer exercício, está na hora de corrigir a redação.
né? Então, é importante a pessoa ter essa visão de que quem opta pelo estudo solitário vai ter mais dificuldade na preparação. E, às vezes, essas dificuldades podem custar 1 ano a mais de preparação, 2 anos a mais de preparação, ou até mesmo desistir do próprio sonho. Sim. Ô, professor, tô vendo o pessoal conversando aqui na live, e aí a professora Lucimara até falou assim, gente, vou voltar a focar no assunto da disciplina, que, querendo ou não, são essas coisas que a gente está tratando aqui, né? E aí o Ali, não sei se é assim que fala seu nome, mas ele falou uma questão que eu acho que pega um pouco no nosso ponto, né? Como a pessoa que opta, né, por ter um estudo solitário, como essa pessoa vai ter disciplina? Ok. A professora Lucimara quer falar. Peraí, só me... Então, é importante a gente entender, né, que foco e disciplina são características individuais, tá? E que elas independem de o aluno estar ou não num cursinho, num colégio, elas independem do sistema à volta, né? E eu acho que, inclusive, esse é o foco da nossa live de hoje, né? Mostrar para todo mundo que está aí como ser um estudante focado, um estudante disciplinado, né? Então, o ter foco, ele vai além da sua condição financeira, ter foco vai além da sua criação, ter foco vai além do que está externo a você, né? Ele tem que vir de dentro. Igual ontem a gente estava falando também sobre motivação, né? Que é algo que tem que vir de dentro, né? Ter foco também é algo que a pessoa ela vai aprender a ser uma pessoa focada, né? E aí, só para os meninos entenderem aqui, os meninos e meninas que estão nos assistindo aí, entenderem, né? O foco ele está muito relacionado à nossa capacidade de concentração também, uma capacidade fisiológica do nosso cérebro de permanecer ali concentrado, né? Agora vamos pensar aqui no momento de estudos, porque o que acontece? Olha só, eu mesma estou aqui fazendo essa live com vocês, tá? Tem uma tela aqui do meu lado que é onde eu estou acompanhando a transmissão pelo YouTube. Aqui também está o meu celular, né? Que está aqui do meu lado, mas eu tô aqui com o computador, ninguém está vendo o que eu estou fazendo. Eu posso estar com 1001 telas abertas aqui. Mas neste momento, o que eu estou fazendo? Neste momento, eu estou aqui conversando, né, com vocês. Então, eu estou 100% focada no que a Kelly está dizendo, no que o Bruno está dizendo, no que vocês estão falando aí nos comentários do YouTube. Estou focada aqui no trabalho que eu estou fazendo, né? Então, isso é foco, né? É você, no momento que você decide executar uma tarefa, você conseguir prestar atenção nela e executar ela do início até o fim, né? Buscando alcançar um resultado. E aí, no contexto de estudante, a gente pode pensar foco no vestibular, né? O que é o foco no vestibular? É estar focado num processo, numa preparação que vai durar aí para muitos de vocês, né? Que vão começar a estudar. Depois eu quero comentar isso aí que a Ana Paula falou. Eu vou comentar aqui enquanto eu estou falando, tá, Ana? Então, assim, a gente estar aqui, né, no processo do vestibular, né, pensar que existe uma prova que vai fazer, que tem um processo de estudos, que tem várias disciplinas que você vai ter que estudar, né? Dentro dessas disciplinas tem uma ordem cronológica que você tem que seguir, e aí você tem que se manter naquilo ali durante um longo período. O que isso significa? A galerinha todo final de semana sai. Muito provavelmente você não vai poder mais fazer parte da galerinha todo final de semana saindo. Mas isso significa que eu nunca vou sair? E que se eu sair uma vez é porque eu perdi o foco? Não, isso não significa. Você vai poder sair, né? Mas quando você tem foco num processo, você tem tarefas que você precisa cumprir e resultados que você vai ter que alcançar. Então, por exemplo, uma das primeiras tarefas aí que a maioria dos alunos tem que cumprir no ano do vestibular é concluir a parte básica, né, de todas as disciplinas ali, aquele estudo inicial, principalmente de matemática. Você terminou a parte de matemática básica, concluiu aquela parte,
Se você se der de prêmio um final de semana para descansar e jogar videogame, isso não é perda de foco, tá? Então, mas o foco, ele tem que ter tarefas, né? Ele te leva a ter tarefas, a executar tarefas e alcançar resultados que vão sendo resultados aí integral, né? Ai, meu Deus, fugiu a palavra aqui agora, me ajuda aí, Kelly. Ou o Bruno também me ajuda. Né? Que vocês vão fazendo pequenas conquistas ao longo do ano. E aí, para conseguir isso, é que é necessário ter disciplina. Né? Então, uma pessoa focada, ela consegue alcançar os objetivos dela quando ela tem disciplina. E aí que vem também, de novo, a disciplina, ela independe se o aluno está ou não cursando pré-vestibular. Isso é do aluno. Ele que tem que decidir ser uma pessoa disciplinada, né? Claro que quem está no cursinho, quem está num colégio e tal, acaba criando uma certa disciplina. Por quê? Porque o cursinho tem um horário de aula para acontecer, então, obrigatoriamente, a pessoa vai estar ali naquele horário para ver as aulas. O cursinho tem as pessoas ali, né, os outros alunos que estão estudando, aí você acaba vendo outro aluno estudando que te força a estudar também, né, mas é algo que o aluno desenvolve individualmente, eu acho que isso aqui é muito importante. E aí tem vários casos, né, tem os alunos, por exemplo, como a Ana comentou aí, ela já tem provavelmente tarefas de casa para fazer, ela tem outras coisas para fazer. Eu mesma sou dona de casa, cuido da minha família, cuido da minha casa, trabalho. Às vezes eu pego um livro para ler, e a hora que eu sento para ler o livro, eu olho para o lado e penso assim, poxa, mas eu ainda tenho que fazer aquilo ali. E aí eu perco o foco da leitura daquele livro, eu não consigo me manter focada ali até o final da leitura, se eu souber, por exemplo, que as minhas filhas ainda não tomaram banho, né? Que às vezes o meu marido, mas meu marido vai chegar daqui a pouco, será que já tem a comida dele já está preparada e tal? Então, muitas vezes é muito difícil ter foco. E aí vem o meu recado para o pessoal que está aí na faixa dos 17, 18, 19 anos, que ainda não tem as obrigações familiares, que ainda não tem, muitos de vocês ainda não trabalham, né? Concentre-se em vocês e foco no vestibular agora. É muito mais fácil para vocês terem foco no vestibular e desenvolver a disciplina agora. Porque quando vocês forem mais velhos, aí um monte de tarefa que vai entrando na vida de vocês realmente atrapalha e muito esse foco aí. Concorda, Bruno? Para mim aqui. Então, Lucimar, isso que você falou é verdade, né? Assim, existe uma teoria que circula aí na sociedade que as pessoas têm que ser multitarefa, né? Que elas têm que fazer várias coisas ao mesmo tempo. E isso tem se mostrado, né, já tem cientistas que provaram isso, que isso tem se mostrado um problema grande para a sociedade, porque gera uma frustração, porque ninguém consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo, né? É muito difícil você conseguir ler um livro e assistir um programa de televisão ao mesmo tempo. É muito difícil você, enquanto dirige, né, é cheio de acidentes de pessoas que estavam dirigindo e pararam para conversar no celular, fazer alguma outra coisa que não era focar em dirigir. Por quê? Porque o ser humano, ele não foi preparado, ele não foi criado para fazer várias coisas ao mesmo tempo. Por isso que o foco é algo tão importante na sociedade. O que é o foco? É você fazer uma coisa só. É ficar concentrado naquilo. Quando a gente está falando de vestibular, de passar na universidade pública, tudo bem, é algo mais amplo. Eu estou focado em passar na universidade pública. E aí entra os exemplos que você deu. Poxa, este ano que eu estou focado em passar na universidade pública, eu vou sair com os meus amigos? Vou sair. Mas eu vou sair 2, 3 vezes por semana? Não vou fazer isso. Por quê? Porque quando eu estiver na faculdade, eu vou poder sair 2, 3 vezes por semana. Não vai atrapalhar a minha vida. Mas este ano, como eu estou no ano de competição, o meu foco em passar na universidade pública resulta que eu vou diminuir a frequência que eu vou na balada e eu tenho que manter essa disciplina de ir na balada uma vez por mês, talvez, ou uma vez, 2 vezes por mês. E essa disciplina, mas eu tenho os meus amigos que me tiram disso. Aí você vai ter que combinar com seus amigos, né? E se eles forem seus amigos, eles vão entender. Eles vão falar, poxa, não vou ficar chamando o Bruno para sair,
porque ele adora sair com a gente, ele é super legal, mas esse ano ele está focado no vestibular dele. Então, ele precisa ter a disciplina de estudar durante a semana, dormir bem, fazer o simulado no final de semana, né? E isso é como você falou, independe da maneira como a pessoa está estudando. Agora, uma pessoa que opta pelo estudo solitário, ela naturalmente tem mais distrações. Por quê? Porque ela mesma, para conseguir executar o estudo solitário, precisa olhar em várias direções para ter todos os recursos que ela precisa para estudar. Então, ela tem que se preocupar em manter uma estrutura organizada, né? Uma pessoa que opta pelo estudo solitário precisa se preocupar com isso. A pessoa que opta pelo estudo solitário precisa, em algum momento, se organizar para tirar as suas dúvidas, porque ninguém consegue avançar no conhecimento deixando lacunas no conhecimento, né? Tem pessoas que passam usando o estudo seguindo o estudo solitário? Tem. Né? Saiu uma notícia da USP no último vestibular e foi constatado que para medicina, que é o curso mais concorrido, apenas 8% passaram sem fazer cursinho. Não explicou o que esses 8% fizeram, né? A gente sabe, por experiência, que eles estudaram em alguns tipos de escola, eles tiveram um histórico de Olimpíadas, ciências e tal. Mas isso é só para exemplificar, gente, que é mais difícil. É tipo, a chance de passar com o estudo solitário é 8%. Quem passa com um treinamento específico, e hoje em dia não se fala nem em cursinho mais para preparação. Para manter o foco é muito comum ter outras pessoas ajudando. Né? Tem uma série de aplicativos que as pessoas usam para manter o foco nos estudos. Por exemplo, eu estou estudando um outro idioma. E eu comecei a usar um aplicativo para aprender esse outro idioma. Esse aplicativo me avisa todo dia de manhã que eu tenho que estudar. E ele criou lá nesse aplicativo. E esse aplicativo de idiomas, eu não vou fazer propaganda aqui, mas esse aplicativo de idiomas, ele me dá uma série de premiações ao longo do dia para que eu queira estudar mais, em horários diferentes do dia. Eu sei que o pessoal conhece uma série de aplicativos aí para ajudar a manter o foco. Tem um aplicativo que eu uso para trabalhar, que ele faz o papel do método Pomodoro, que é um método muito bom para manter o foco naquele momento que você está estudando. Porque tem vários níveis de foco. Tem o foco no vestibular, tem o foco na semana e tem o foco no horário que você está estudando. Naquele horário que você está estudando, é bom você seguir uma sequência de 25 minutos estudando, 5 minutos de descanso mental, depois 25 minutos estudando, nessa sequência. Inclusive, o pessoal que está acompanhando a aula aqui, Kelly, daqui a pouco, mais no final da aula, a gente vai liberar para eles um link com mais 10 horas de revisão para o Enem. Aí vocês vão ter a oportunidade de aplicar esse lance do foco. Tá? A gente vai liberar isso para vocês daqui a pouco. Não vai ser agora, vai ser mais para o final da aula. Tá bom? Bruno, porque aí vocês já vão conseguir aplicar tudo. Qual que é o nome do aplicativo que você usa que aplica Pomodoro? Tem vários, né? Tem um que chama Focus Keeper, que eu uso. Esse dá para instalar no celular, no computador. Eu uso esse Focus Keeper. E ele tem me ajudado bastante. Pois é, ok, posso falar aqui rapidinho sobre esse comentário do Bruno? Então, para quem não conhece a técnica Pomodoro, tá, gente? Ela é baseada, né, em experimentos científicos, tem toda uma base científica já comprovada, que o que acontece? O cérebro humano não consegue se concentrar mais do que 20 e poucos minutos, se eu não me engano, o máximo é 23 minutos numa única tarefa. Isso não significa só estudar, estou falando concentrar numa tarefa, tá? Então, por exemplo, quem é dona de casa aí que está aí nos assistindo vai saber. Às vezes você está ali cozinhando, enquanto você cozinha, né, você está ali prestando atenção no que você está fazendo, porque senão você vai queimar, mas a cabeça já passou lá nas contas que tem que pagar, nas crianças que estão na escola, sabe? Aí pega o celular, dá uma olhada para ver se não tem nada no WhatsApp, e tudo isso ali fazendo a comida, né? Então, assim,
é muito difícil uma pessoa ficar mais do que 20 minutos realmente focada numa tarefa. Isso é fisiológico, é o seu cérebro que faz isso. Então, imagine você, estudante, né, enquanto você está lá estudando, principalmente, e aqui eu acho que é importante falar isso também, todo estudante, gente, independente se está no cursinho ou não, tem que ter o seu momento de estudo solitário. Que momento que é esse? É o momento que você está sentado, sozinho, tentando fazer os exercícios. Fazendo os exercícios, escrevendo a redação. Isso é uma tarefa individual, isso não tem como ficar fazendo em grupo, né? É legal ir para o grupo depois que você já tentou fazer, já sabe quais são as suas dúvidas, e aí você vai para o grupo para fazer as perguntas e resolver suas dúvidas. Mas esse momento de estudo individual, ele tem que existir, tá? Para todos os alunos. Todo aluno que quer passar, ele tem que ter esse momento individual de fazer o exercício. E aí você está lá fazendo o exercício ali concentrado, e aí você perde a concentração. E tem muita gente que sofre por isso e que usa isso como desculpa, inclusive, para não continuar estudando. Ah, eu não vou estudar não, porque eu não consigo me concentrar. Não é só você, não. É ninguém. Nenhuma pessoa vai conseguir se concentrar mais do que 20 minutos. E aí que é legal o Pomodoro, porque o Pomodoro, ele te disciplina a ficar concentrado 20 minutos, faz um intervalinho de 5 minutos. Fica concentrado mais 20 minutos, faz um intervalinho. Então, ele vai te ajudando a fazer essas quebras, né? E, se eu não me engano, depois de um ciclo de três momentos de concentração, você fica 30 minutos de intervalo, né? Para você abrir sua cabeça, ver outras coisas. Para quê? Para quando você voltar para a tarefa, você voltar focado de novo. Então, Pomodoro é muito interessante, é baseado, né, no funcionamento fisiológico e ele evita esse sofrimento desnecessário das pessoas que acham que desfocar é um defeito. Não, desfocar faz parte da nossa natureza. Todo mundo desfoca de uma tarefa, independente de qual ela seja. Tá? E é aí que tem que ter ferramentas para te trazer para o foco de novo. Aí que é muito interessante o aluno, por exemplo, quando está estudando, né? Agora eu já vou começar, acho que eu já estou avançando aqui, né, Kelly? Você está ali estudando, está assistindo uma aula de 50 minutos, você não vai conseguir prestar atenção nela do início ao fim. Pense em você sentado na sala de aula, mesmo se o professor estiver na sua frente, uma colega que mexe o cabelo no lado, você olha, né? Aí começa a coçar o pé. O nosso organismo, ele naturalmente ele reage para tirar você um pouco do foco do que você está ali fazendo, mas para depois te fazer voltar para o foco de novo, né? Então isso é natural, não precisa sofrer e não precisa parar os seus estudos, né? Porque você perdeu o foco ali um minutinho, tá? Uma coisa que eu queria falar é que a gente precisa ter foco em vários momentos na nossa vida, né? Quando você tira a carteira de carro, você precisa ter foco, você precisa saber quem está vindo atrás, quem está do seu lado, quem está na frente. E o foco ele está interligado a você estar presente no momento da ação. Então, quando a gente senta no local de estudo, a gente tem ali o livro, quem estuda por livro, quem estuda por videoaula, ou quem estuda em cursinhos também. Uma questão que vocês têm que entender é que vocês estão ali. Vocês não estão em casa resolvendo os problemas. Vocês estão dentro de uma aula, né? Então, qual é o seu objetivo ali naquela aula? É aprender o conteúdo. E aí, uma pergunta que eu queria fazer para vocês, professores, é a seguinte: por que ter disciplina pode me ajudar a passar na universidade pública? Eu antes queria que você repetisse essa frase que você falou, porque ela foi bonita demais. Eu vou escrever ela numa porta lá em casa. Como é que é? Você precisa estar presente. Por que eu falei essa frase? Vocês não sabem, mas eu fiz faculdade de artes cênicas, né, galera? Nem me apresento aqui, poucas vezes. E aí a gente, quando faz alguma cena, você faz ali uma cena de 30 minutos, que você tem que estar presente na cena. Então, qualquer outra preocupação que venha, ela ela não vai fazer diferença. Ela só vai atrapalhar e fazer a sua cena ficar pior, né?
no caso. Então, pensa o seguinte, quando você está sentada na mesa de estudos, você está presente, assim, você está lendo aquele conteúdo, se você tiver qualquer dúvida, você tem aí o Google, né? O famoso pesquisa, e aí você clica lá no Google e pesquisa tudo que você está com dúvida, cara. Entendeu? Isso vai te colocar no estado de concentração surreal. E é muito isso que a gente trabalhava no teatro, sabe? Você decora uma cena, você decora uma fala e você tem que estar ali presente. Então, qualquer outro problema que você tenha que resolver, não vai adiantar nada. Você não vai conseguir resolver ele naquele momento. Você vai estar perdendo o seu tempo e os seus estudos e o seu aprendizado, né, no caso. Foi mais ou menos isso, né? Só complementei. Mas qual era a pergunta mesmo, cara? Qual era a pergunta? A pergunta é a seguinte: por que ter foco e disciplina vai me ajudar a passar em uma universidade pública? Primeiro, que a maioria das pessoas não tem. Então, tudo aquilo que te diferencia dos outros, né, e está alinhado ao seu objetivo, vai te ajudar. No caso do foco e da disciplina, imagina que você está competindo com uma pessoa por uma vaga na universidade pública e você sabe que essa pessoa, ela, o tempo todo, ela está pensando em uma série de outros problemas e outras situações que ela tem que resolver. Então, ela começa a estudar, ela lembra assim, putz, grila, a água lá de casa acabou. Não, mas eu não posso ficar preocupado com isso agora não, deixa eu voltar para o meu estudo. Aí, daí a pouco ela está estudando, puxa vida, aquela pessoa que eu gostava na escola está namorando com outra pessoa. Ah, não, peraí, eu tenho que focar aqui nos estudos. Imagina que você está concorrendo com esse ser humano, com um indivíduo que cada hora está imaginando uma coisa que não é no vestibular, mesmo na hora que está estudando. De cara, você já está na frente dessa pessoa. Simplesmente pelo fato de estar concentrado nos estudos. Bruno, como que eu faço para manter o foco, então? Porque eu sou essa pessoa. Comece a treinar para você estudar 25 minutos e nesses 5 minutos você ficar só com a cabeça para cima, olhando para as nuvens e pensando nas nuvens. O reloginho vai tocar e você vai voltar a estudar. Outra coisa que ajuda muito a manter o foco é você criar um ambiente que te ajuda a ter foco e disciplina. Então, quando você liga lá o reloginho do Pomodoro, ele vai apitar nos horários. Você não precisa preocupar com aquilo. Você vira meio que um robozinho de estudar, né? E aí, o simples fato de você conseguir... a professora Lucimara falou, olha, o cérebro ele consegue manter a concentração durante 20 e poucos minutos. Por que isso? Porque tem uma substância no nosso cérebro que é responsável pela formação das sinapses, que ela é consumida ao longo do tempo. Isso já está provado cientificamente. Você pegar os livros do professor Luiz Piazzi, pegar os livros da Barbara Oakley, eu sempre confundo o nome, né? Bárbara ou Débora Oakley, mas enfim, acho que é Débora Oakley. Olhem, por favor, que é Bárbara Oakley. Os livros da Bárbara Oakley. Você pega esses caras que estudam o comportamento humano, né? Estudam o cérebro, eles vão falar assim, olha, tem uma substância que acaba. Então, enquanto eu sei que a substância acaba, poxa, agora eu sei que a substância acaba, então eu vou usar a substância, quando ela acabar, eu faço uma pausa, que é os 5 minutos, para o meu corpo produzir aquela substância de novo, para depois eu poder usar. O que eu vou fazer nessa pausa? Eu não vou jogar videogame, não. Eu vou tocar violão, eu vou cantar, eu vou pular, eu vou fazer alguma coisa que liberte a minha cabeça, né? O professor Pierre é maravilhoso, como alguém já falou aí. Então, imagina que você consegue, em cada bloco de 25 minutos, ter concentração e assimilação total do conteúdo. Bruno, aí eu sou uma pessoa focada e disciplinada. Em que isso vai se transformar lá no dia do seu vestibular? Uma cabeça cheia de conhecimento, se você está estudando da forma correta, na ordem correta, seguindo um plano direitinho, você vai lembrar de tudo e lá no dia da prova, enquanto tem pessoas que dos 25 minutos de estudo, elas conseguem aproveitar 10, 15, né? Ou, sei lá, a pessoa está 50 minutos numa sala de aula, assistindo uma aula, e ela consegue aproveitar metade daquele tempo, você não. Todo o tempo que você tem, você está aproveitando para assimilar conteúdo, para aprender. Seja assistindo uma aula e fazendo ali o resumo tosco, que a gente tanto fala, seja fazendo os exercícios. Mais importante, fazer os exercícios. Então, isso tudo faz o quê? Aquela pessoa que tem que ficar
retomando a atenção o tempo todo que ela perde tempo. Você, se tiver foco e disciplina, você não vai perder esse tempo. Então, o que alguém normal demora 10 horas para aprender, você vai aprender em 5. Se uma pessoa tem que estudar 12 horas por dia, porque ela tem que sair de casa, ir até um lugar de estudar, depois voltar para casa, ela tem que assistir um monte de assunto que ela já sabe e está ali perdendo tempo, você vai focar naquilo que você realmente precisa aprender, vai estudar menos, vai sobrar mais tempo no seu dia. O que você vai fazer nesse tempo livre que sobrar? Eu, por exemplo, usava esse tempo livre para dar aula particular, ganhar meu dinheiro, que eu precisava, né? Eu fazia a faculdade da UFMG e eu estava estudando para o vestibular. Eu usava o meu tempo para fazer isso. É até uma enquete que a gente vai fazer, né? Olha só, imagina que agora você começou a estudar de uma forma extremamente eficiente, está aprendendo tudo, está conseguindo estudar com foco e disciplina. E você descobriu que você tem 2 horas a mais no seu dia, 2 horas livres, para você fazer o que você quiser. O que você faria nessas 2 horas livres que você ganhou? Só não vale estudar, porque o estudo você já fez ali no tempo que você estava com foco total. O que você faria nessas 2 horas livres? Eu sei o que eu ia fazer já. Eu já escolhi. O que você faria, Kelly, com 2 horas a mais no dia? Do dia, eu dormiria. Eu ia dormir, com certeza. Brincadeira. Eu ia aprender inglês, porque é uma... A Lucimara falou aqui que ela tá com dificuldade de começar a correr, né, Lu? Eu tô com dificuldade de colocar o meu inglês, assim, na ponta da língua. Então, é uma questão... Inglês é estudar, Kelly. Inglês é estudar, mas eu tenho dificuldade de fazer isso agora. É uma questão que essa aula está servindo muito para mim, inclusive. Então, tem uma questão, Kelly, que é muito importante nisso aí que o Bruno está falando, e eu quero até aproveitar os comentários aqui, gente, e corrigir uma coisa que eu falei. O Pomodoro, tá? Porque eu vi uma pessoa aqui também falando que são 3 horas, não são 3 horas, tá? O Pomodoro são 4 ciclos, onde você vai fazer 25 minutos de concentração, mais 5 minutos de descanso. 25 mais 5, 25, 5, 25, aí você vai fazer 30. Tá? Então, são 4 tempos de 25 minutos. E aí é muito interessante isso que o Bruno está falando, da questão de sobrar as horas. Por que sobra horas? É bizarro a quantidade de atividades que uma pessoa, principalmente agora pensando num estudante, é bizarra a quantidade de exercícios e de tarefas que vocês conseguem concluir nesses períodos de 25 minutos, quando vocês estão 100% focados na tarefa. Dá para fazer muita coisa, gente, e é por isso que sobra o tempo, tá? E aí, esse tempo, uma dica aqui que eu quero dar, então, para vocês se tornarem pessoas disciplinadas, é vocês, nesses intervalos e nesse período de 30 minutos, vocês fazerem coisas que são agradáveis para vocês, né? Como se fossem pequenos prêmios que vocês vão se dando ali a cada intervalo por terem conseguido ficar os 25 minutos focados, né? E esse Pomodoro também, né, igual o Bruno falou, você não vai conseguir ficar focado 25 minutos no exercício se você está esperando uma resposta de um médico, por exemplo, chegar no seu celular. Só que quando você sabe que você vai ficar 25 minutos concentrado, que tem um botãozinho, um reloginho lá no seu computador que ele vai apitar, então você não vai precisar ficar olhando toda hora se já deu os 25 minutos ou não, e que naqueles próximos 5 minutos que você vai poder pegar o seu celular, abrir o WhatsApp, abrir o Instagram e ver se a resposta chegou, né? Só de você ter isso na sua mente, né, você já consegue ficar ali concentrado nos exercícios, nas atividades que você vai realizar. E aí, gente, assim, é questão de testar, tá? Para quem nunca testou Pomodoro, é questão de começar a aplicar e, assim, vai aplicar no primeiro dia, não vai sentir tanta diferença.
Mas depois de uma semana, eu tenho certeza que vocês já vão sentir muita diferença. Então, assim, testem, né? Apliquem o Pomodoro, né? Que é uma ferramenta muito, muito bacana. Tem vários aplicativos para o computador, para o celular, né? Testem primeiro essa uma semana e depois vocês para vocês definirem, isso aqui funciona, isso aqui não funciona. Mas eu tenho certeza que vocês vão se surpreender com a quantidade de tarefas que vocês vão conseguir realizar usando Pomodoro. Muito bom, Lu. As pessoas sempre querem ter um resultado imediato, né? Então, começando a fazer essa técnica do Pomodoro, gente, é igual a Lu falou, é com o tempo. Alguém perguntou aqui no chat, vocês indicam algum suplemento para eu tomar, para ter mais concentração? Cara, não, com certeza não. A gente te indica que você coloque em prática as ações que nós estamos falando para vocês colocarem aqui. Vocês alimentação saudável, Kelly. Também. Ter uma alimentação saudável, muitas frutas, verduras, uma alimentação completa. E um ponto muito importante, que a Kelly falou, se eu tivesse 2 horas eu ia dormir. O sono, gente. O sono é essencial para que vocês consigam deixar o cérebro registrar, porque olha só, depois de um dia de concentração, de muitas tarefas realizadas e de muito conteúdo visto, chega um período que o cérebro tem que organizar aquilo ali dentro dele, né? E em que momento que é esse? É o momento do sono. É na hora que vocês estiverem dormindo que o cérebro vai, de fato, registrar o que vocês viram e que foi importante para vocês ao longo do dia, tá? Depois pode ter outra live, não sei, o professor Bruno vai saber depois, uma live onde a gente vai falar como que o cérebro toma essa decisão, do que é importante para ele guardar e o que não é. Mas o sono é fundamental para você manter foco, tá? Pessoas com sono que não estão dormindo não conseguem realizar tarefas de forma focada, tá? Então, dormir, manter um sono regular e uma alimentação saudável, nada de fritura demais, né? Nada de alimentos muito processados, é a alimentação mais natural possível, né? A comidinha lá do varejão, a comidinha que a sua mãe faz na sua casa, né? A comida mais natural possível, tá? Fechado, professora. Então vamos lá, galera, para a nossa quinta pergunta. Muitas pessoas não conseguem manter um foco, uma rotina durante muito tempo. Isso é fato. A gente está vendo vocês comentarem aqui, né? Nos comentários do YouTube. Esse é o tipo de reclamação que eu sempre ouço, né? Da galera do Instagram também. Uma dessas reclamações é a seguinte: os alunos dizem que não sabem como montar um horário de estudos. E aí, eu queria já até dar uma dica para vocês aqui, que todos os dias nas lives nós estamos liberando um conteúdo da revisão Enem que os nossos professores fizeram no ano passado, tá? Cada aula tem em torno aí de 6 horas, com vários conteúdos que caem nessa prova. O que vocês podem fazer? Vocês podem assistir essas aulas, a gente sempre libera aqui no final o link, e vocês podem anotar esses conteúdos que os professores trataram em cada aula, e vocês podem estudar, tá? Mas eu queria pedir, né, para os professores comentarem sobre essa objeção que os alunos colocam, né? Que eles dizem que não sabem como começar a montar um horário de estudos para ter um estudo aí disciplinado durante o ano. Quer começar, professor Bruno? É assim, a gente tem uma série de aulas, depois, Kelly, eu vou pedir para você separar também uma aula que a gente tem no canal do YouTube que ensina a montar horário de estudo. Se você conseguir buscar aí agora e botar no link do pessoal, vai ser mais eficiente até, né? Do que a gente ficar aqui explicando, tem outras coisas para a gente falar, mas o fato é, quando você aplica essa técnica Pomodoro e monta o seu horário de estudos, a gente vai mandar para vocês agora um link de uma aula que ensina como montar um horário de estudos personalizado. A gente vai mandar para vocês, vocês vão poder assistir à vontade. Vocês vão ver que você pode ter uma rotina de mais ou menos de 4 horas por dia, de 6 horas por dia ou de 8 horas por dia. O que é importante, né? Eu vou usar a Lucimara compartilhou a aula aqui. Eu vou usar até uma coisinha que a Lucimara fez com a mão dela para a gente fazer aqui junto, tá? Vamos lá. Como que vai ser o Pomodoro?
E aí você vai ter sempre tempos de 2 horas ao todo. Você vai ter 25 minutos estudando, um intervalo de 5. 25 minutos estudando, um intervalo de 5. 25 minutos estudando, um intervalo de 5. 25 minutos estudando, um intervalo de 30. Pegou? Quem pegou com a mão, faz aí para mim assim. Peguei. Ó, Pomodoro, 25 minutos estudando, um intervalo. Tá vendo? Esse vale aqui é o intervalo de 5 minutos. 25 minutos estudando, um intervalo de 5 minutos. 25 minutos estudando, um intervalo de 5 minutos. 25 minutos estudando, um vale de 30 minutos de intervalo. Tá vendo? É assim que você vai seguir a técnica Pomodoro. Você vai organizar. Então, você pode 2 horas estuda matemática seguindo isso. Vai ter o intervalo, mais 2 horas estudando uma matéria que não tem nada a ver com matemática. Tá? Lembrando que os 5 minutos de intervalo, eles contam dentro das 2 horas. E, no final, você tem esses 30 minutos de intervalo grande, são 5 minutos de intervalo, que estão dentro das primeiras 2 horas, depois 25 minutos de intervalo grande, para você não fazer nada, né? Ir no banheiro, resolver suas coisas, enfim. E depois você volta. Se você fizer isso, você vai conseguir aprender muito rápido. Bruno, é difícil fazer no início, talvez é um pouco mais difícil, é uma rotina nova que você está criando. Mas o seu cérebro acaba respondendo rápido. Para você ganhar a constância e sentir o grande efeito mesmo, você tem que fazer vários dias. Mas é tipo academia. Se você for na academia hoje e não está acostumado, não está acostumada, você já vai sentir um remeleixo diferente no seu corpo. E se você aplicar o Pomodoro hoje, amanhã e assim por diante, cada dia você vai sentir um remeleixo maior. Você vai sentir um remeleixo no seu corpo, alguma coisa diferente no seu cérebro. Porém, ao longo de algumas semanas, você vai parar de sentir as mudanças no dia, porque você já vai estar mais feliz e vai ter um estado de felicidade mais pleno, vamos dizer assim, né? Porque você já está algumas semanas seguindo uma parada que funciona, tá? Esse link que a gente postou agora no chat, ou que a gente vai postar, você já postou, ainda não é o link da revisão. O link da revisão a gente vai soltar daqui a pouco das horas de revisão, tá bom? Então, assim, para você começar a montar um horário de estudos bacana, você tem que ler assistir essa aula que a gente colocou aí, e você já pode começar a aplicar com as aulas da revisão, que a gente liberou algumas ontem, e vamos liberar mais algumas hoje, para você conseguir ferver aí nos seus estudos. Fechado. Professor Bruno e professora Lucimária, eu queria fazer a seguinte pergunta. Qual o jeito errado de ter disciplina nos estudos? Cara, o jeito errado, né? O jeito errado é você querer entrar num sistema que funciona para alguém, mas que não funciona para você. Por exemplo, aqui no chat teve algumas pessoas que falaram assim, eu funciono melhor estudando de noite. Aí outros falaram, eu funciono melhor estudando de dia. Eu funciono melhor estudando de manhã. O que está certo? Está tudo certo. E o que está errado? Não sei, pode ser que está tudo errado. Porque para uma pessoa estudar de manhã é bom, mas para outra estudar de manhã é ruim. Então, para quem acha que estudar de manhã é ruim, para quem não tem experiência boa estudando de manhã, para essa pessoa vai estar errado. Você tem que descobrir aquilo que funciona melhor para você. Às vezes a gente confunde na vida e quer que todas as pessoas sejam iguais, né? As pessoas, elas têm que ser iguais em relação a direitos. Todo mundo deve ter os mesmos direitos. As pessoas têm que ser iguais em relação a respeito. Todas as pessoas devem ser igualmente respeitadas, né? Só que o que é respeito para um não é respeito para o outro. Então, você tem que começar a entender o que é respeito para o outro. Tem umas regras gerais, assim, mas às vezes tem gente que sente uma falta de respeito em algo que para outros não é. Então, a gente já começa a ter que olhar para a individualidade. Qual que é a ideia? Sempre tem que olhar para a individualidade. E a individualidade mais importante para você olhar é a sua. Você tem que descobrir o que funciona melhor para você em termos de organização, em termos de disciplina. O que te mantém animado, o que te mantém animada. Tem gente que quer fazer medicina e consegue usar para reforçar o foco no vestibular o fato de, poxa, eu vou passar nesse vestibular concorrido e vou ter uma vida boa, vou começar a ter experiências que antes eu não podia, porque a minha realidade
financeira não me permitia. E isso deixa a pessoa motivada. Tem gente que não se motiva por isso, tem gente que já tem uma condição financeira muito boa, que para ela não faz diferença. Ela quer fazer medicina porque ela se vê trabalhando numa missão humanitária, usando o conhecimento dela para ajudar a salvar a vida das outras pessoas. Tem gente que quer os dois, tem gente que quer nenhum dos dois. Então você tem que começar a buscar dentro de você o que te motiva para todo momento que você estiver saindo do foco, você ter uma lembrança. Opa, eu estou lutando por causa disso. Você tem um propósito. Você tem que... Desculpa. Você tem que olhar para dentro de você. Qual é o melhor horário que eu estudo? Já tentei de manhã, não foi legal. Tentei de tarde, não foi legal. Opa, estou estudando de noite, tá legal. Então, continue estudando de noite. Né? Você tem que olhar para você. O que é melhor para mim? É começar estudando matemática ou começar estudando fazendo uma redação? Bom, se é fazendo uma redação, comece estudando uma redação. Bruno, por que eu tenho que estudar matemática todo dia? Porque é muito conteúdo, é muito importante, representa muito na nota, então você precisa estudar muito. Você tem que lembrar sempre aquilo que é importante e aquilo que funciona para você. Você nunca pode abrir mão do que é importante e nunca pode abrir mão do que funciona para você. E eu te garanto, para passar no vestibular, é possível você ter à sua mão tudo que é importante e ainda por cima ter a sua valorização individual e fazer o que funciona melhor para você. O jeito errado de ter disciplina, o jeito errado de buscar o foco é tentar seguir uma fórmula mágica que funciona para outras pessoas. Posso te falar uma coisa? Não funciona para todo mundo. Se estão falando que funciona para a maioria, provavelmente está errado. Provavelmente é mentira. Aquilo que funciona para o seu cérebro, funciona para você. Você está dizendo que cada um aprende de um jeito, Bruno? Não, não estou dizendo que cada um aprende de um jeito. Para aprender é muito simples. Os neurônios têm que se conectar. Tem gente que aprende sem os neurônios se conectarem? Não, porque não existe. É o funcionamento do cérebro. Fisiologicamente assim. Agora, o que vai fazer eu ter o meu neurônio conectar mais rápido? É fazer exercício de manhã, de tarde ou de noite? Não sei, você vai descobrir. Pode ser assistindo aula? Não. A aula não vai fazer o seu neurônio se conectar, vai te fazer entender, eles vão se aproximar. Para conectar, você tem que praticar. Lembra? Tudo que você faz na vida exige prática. Tudo que você sabe fazer bem, você faz porque pratica. Bruno, então, desde que eu faça exercícios, eu vou aprender mais rápido? Vai. Se eu assistir a aula, ou ler a teoria e fizer exercício no mesmo dia, eu vou aprender mais rápido? Vai. Desculpa. Entendeu? Então você tem que fazer isso. Você segue as regras que funcionam para o seu corpo e que são gerais, né? Que é essa dos neurônios se conectarem, tem que fazer exercício no mesmo dia da aula. Isso é regra geral. Tem que fazer uma revisão espaçada. Isso é regra geral. Mas os horários, o ambiente, aí você vai descobrir o seu. Tem outras coisas que não funcionam para todo mundo, né? O pessoal está perguntando aqui sobre o tempo da live, é mais ou menos 1h30 até. Gente. Já está quase acabando, gente. Mas assim, mas, eu queria falar uma coisa aqui, Bruno, sobre isso que você falou também, de como começar, né? Da pergunta. Posso falar uma coisa antes? Pode, claro. Posso, Kelly? É o seguinte, cara, se você, não tô gostando da live, quero ir embora e tal, fica à vontade, entendeu? Né? Fica à vontade. A gente está falando aqui aquilo que a gente sabe que é importante. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Mas, de repente, a gente já falou que é importante para você, fica à vontade, tá? A live, só uma coisa, ela não vai ficar gravada para ver depois. Beleza? É aqui e depois acabou. Mas vamos lá, passa para a Lu. Então, uma outra coisa também que eu vejo que os alunos erram muito, né? É já querer ter a mesma disciplina de alguém que já é disciplinado, né? Então, assim, claro que olhar para o outro e se comparar e ter um alvo, eu quero ser tão disciplinado quanto fulano, é algo bacana, né? Uma referência que você está pegando. Mas você não vai começar, né? Você não vai acordar num dia, agora eu sou uma pessoa disciplinada. Então, assim, um passo muito importante é esse de montar o horário de estudos, E, gente, aí não faz diferença se você estuda de manhã, de tarde, de noite. O que faz diferença é o horário de estudos, tá? Para ter foco e disciplina.
que esse que é o nosso objetivo aqui. O horário de estudos é que faz diferença. Se o seu horário é mais de manhã, porque você tem mais horas de manhã, ou porque você gosta de estudar de manhã, né, ótimo, ele tem que ser um horário para você. Se o seu... não, mas eu não posso estudar de manhã, eu só tenho horário à tarde, de tarde para a noite. Ótimo, então você vai montar um horário de estudo, onde você vai encaixar o seu maior tempo de estudo individual à tarde e à noite. Não faz diferença o período do dia. O que faz diferença é você ter um horário de estudos, tá? Então, o primeiro passo é ter um horário de estudos e começar a aplicar esse horário de estudos, tá? O horário de estudos é cravado em pedra? Não, não é cravado em pedra. Vocês vão ver aí, a Kelly compartilhou 2 links aí com vocês, são 2 aulas, onde o professor Bruno mostra como montar um horário de estudos e fala sobre a importância do horário de estudos. Inclusive, eu acho que numa delas ele até faz a diferenciação de cronograma para horário de estudos, né? Então, assim, o primeiro passo é montar o horário. Montou o horário, comece a aplicar. Está funcionando? Não muda. Segue aquele horário de estudos. Não funcionou. Tem um dia aqui que eu estou ficando muito cansado nesse dia. Então, reajusta aquele dia, distribui mais as disciplinas ao longo da semana, tá? Não é para ser pesado demais. Se tiver algum dia que está sendo muito pesado, por exemplo, tem gente que acha que tem que estudar exatas no dia. Vai estudar matemática, depois física e depois química. Está usando um lado só do cérebro. Vai chegar no final do dia morto, entendeu? Vai chegar no final do dia estafado. Então, assim, vai ser difícil manter esse horário de estudos, né? Então, sigam as dicas lá que o professor Bruno dá sobre como montar um horário de estudos, né? Porque o horário de estudos bem projetado, ele vai ajudar vocês a serem disciplinados. E aí eu queria dar um exemplo aqui também. Teve um aluno nosso, inclusive ele anda por aí no Instagram, né? O João Sendrete. Ele, sabe o que ele fazia para manter o foco? Ele queria fazer medicina. Sabe o que ele fazia para manter o foco? Todo dia no horário do almoço, ele colocava vídeos de médicos, né, no YouTube falando sobre a medicina, né? E aquelas histórias dos médicos, né, as experiências que os médicos viviam, ajudava ele a se manter motivado e focado naquele objetivo que ele queria. Então, fica uma dica aí, se você engenharia, tem vários vídeos de engenharia legais, né, de direito, tem muitos advogados aí, com muito conteúdo na internet. Então, busquem, né, é uma ferramenta muito interessante, vocês podem ver aí várias palestras de profissionais da área que vocês querem seguir, né, e fica ali, consumindo aquele conteúdo, que aí vocês vão plantar não, né? Regar essa plantinha aí todos os dias na vida de vocês. Fechado. O pessoal está perguntando onde que se inscreve para o evento. O professor Bruno acabou de postar aqui o link, tá? Só clicar e se inscrever. Na nossa bio do Instagram também tem um link, tá? Vou colocar nos comentários aqui também nos comentários não, né? Na descrição desse vídeo. Se você quiser voltar depois, é só acessar, tá bom, galera? Vamos lá para a penúltima pergunta. Qual o jeito certo de ter disciplina na hora dos estudos para quem quer passar em um vestibular concorrido, professora Lucimária? Então, Kelly, eu já falei que o primeiro passo é esse, de montar o horário de estudos. E aí depois é manter o quê? Constância, né? É você buscar todos os dias, né, executar aquele horário de estudos, né? Não pode ser uma coisa assim, montei o horário de estudos, é agora. Montou o horário de estudos, agora você vai seguir o horário de estudos. Então, disciplina é uma busca constante, né? Teve até uma pessoa que falou aí sobre atividade física, que também é muito importante, né? Essa manutenção física do nosso organismo, ela é muito importante para você se manter com foco e disciplina, né? E para quem faz atividade física, por exemplo, deve ter um monte de gente aí que gosta de academia, tem um foco. Eu quero ter músculos bem desenvolvidos, né? Quero ser uma pessoa musculosa. Você não vai chegar de um dia para o outro e ser musculoso, né? Você não vai
se tornar uma pessoa musculosa se numa semana você vai para academia uma vez e na outra semana você vai 3 vezes, e aí na outra semana você não vai, né? Então, assim, tem que ser uma coisa constante, né? E ser disciplinada, querer ser disciplinado, né? Tem que ser algo que vocês vão levantar todos os dias e vão se lembrar. Hoje eu, né, vou seguir o meu roteiro, o meu horário de estudos. Hoje eu vou fazer o que eu preciso fazer. E isso tem que ser diário, né? A disciplina, ela é uma conquista também diária. Ela não é tão natural assim para o ser humano quanto parece, né? É algo que vai exigir processo, dedicação, vai exigir de vocês pequenas premiações, né? Que eu estou aqui falando várias vezes sobre isso, pequenos reforços, né? Então, assim, toda vez que vocês alcançarem os objetivos de vocês, né? Tracem metas, isso é muito importante, tá? Então, qual que é a meta? Qual é a sua meta para o dia de amanhã? Qual é a sua meta para essa semana? Pode separar por disciplina, por exemplo. Qual que é a minha meta de matemática essa semana? Qual que é a minha meta de biologia? Né? Qual que é a minha meta de física? Trace essas metas e corra atrás dessas metas, né? E isso vai se tornando algo que, assim, o seu corpo vai se acostumando a executar aqueles processos. O corpo se acostuma a estudar, né? Parece que não, mas ele acostuma. Olha, todo dia à tarde, o meu corpo ele se acostuma a sentar, né, e executar tarefas, alguns tipos de tarefas, né? Então, é uma busca constante, é manter todo dia. O dia que não conseguir fazer que é o dia ruim, é ruim mesmo, né? E aí o que vocês vão fazer? No outro dia vocês vão voltar para o horário de estudo de vocês. Tá? Então, busca constante, essa que é a dica. Não desistir nunca, né, de ter disciplina, né, professora? E professor Bruno Werneck, a pessoa está aqui, nós estamos com 169 pessoas ao vivo com a gente agora. O que você indica para essas 169 pessoas fazerem assim que elas saírem dessa live? Qual o primeiro passo? Depois de tudo que elas aprenderam aqui hoje, o que elas devem fazer, né, para manter a disciplina aí nos estudos? Então, vamos começar. Hoje a gente está falando de foco e disciplina, né? Vamos começar, vou separar por partes. Vamos falar primeiro do foco. A primeira coisa que a pessoa tem que fazer é montar uma lista de por que ela tem que estudar para passar em um curso concorrido na universidade pública. Ela pode escrever a lista assim, ó, motivos pelos quais eu quero passar em nome do curso, na universidade, ela põe o nome da universidade. Então, motivos pelos quais eu quero passar em medicina na Federal de Pernambuco. Motivos pelos quais eu quero passar em medicina na USP. Aí, depois que ela colocou esse título, ela começa a escrever a lista. Eu quero ter uma vida melhor, eu quero ter a minha independência financeira, eu quero mudar da cidade onde eu moro, eu quero conhecer novas pessoas. Isso vai ajudar ela a manter o foco, porque sempre que ela estiver ali perdendo o foco, ela vai olhar para aquela lista e vai lembrar por que ela está estudando, né? O que ela quer conquistar. E aí, no caso da disciplina, a pessoa precisa montar o seu horário de estudos, a gente mandou o link da aula do horário de estudos hoje, e começar a seguir esse horário de estudos. O horário de estudos tem que ser personalizado, né? Então, ela vai montar um horário de estudos personalizado que ela tem que começar a seguir. Se ela tiver alguma coisa para fazer depois da aula aqui, ela já vai fazer. Se não tiver, ela começa amanhã de manhã. Mas tem que começar a cumprir o horário. E, quando ela estiver cumprindo o horário de estudos, ela tem que seguir a técnica Pomodoro, porque ela vai respeitar mais o cérebro e vai conseguir botar o cérebro dela para funcionar a 100%. Então, vamos lá. Primeiro passo, montar a lista de reforço do foco. Por que você quer passar nesse curso, nessa faculdade? Coloca todos os motivos. Montou a lista do reforço do foco, né? E vai deixar ela pendurada no lugar visível. Próximo passo, montar o seu horário de estudos personalizado. Montou o horário de estudos personalizado. Próximo passo, vai começar a seguir o horário de estudos, já começa aplicando a técnica Pomodoro. É isso que tem que fazer. Beleza? Fechado. Gente,
vamos abrir para perguntas. Vocês fizeram muitas perguntas aqui no começo da live que ficaram, né, lá para cima, que vocês conversaram sobre muitas coisas. Inclusive, vocês montaram um grupo de estudos aqui. Espero que vocês estudem, viu? Espero mesmo que vocês estudem. E aí, vocês podem mandar as perguntas aqui, tá? Que a gente vai responder. Vou começar fazendo algumas perguntas do Instagram, tá? Algumas dúvidas que as pessoas têm aí na hora de fazer essa organização e ter uma disciplina nos horários. Uma pergunta é da... Como é que... Xenizinha? Estou precisando começar do zero. Como fazer? Ela vai começar os estudos assim. E tem uma pergunta teve uma pergunta parecida aqui nos comentários, né? De uma pessoa que terminou os estudos aos 16 anos de idade e quer voltar agora a estudar aos 25 anos. Como ter foco e disciplina nessa volta nos estudos, professores? Eu posso falar aqui, Alô, vai. Eu posso falar. Cara, como que a pessoa tem que começar agora, se ela não sabe por onde começar, né? Primeira coisa, ela tem que definir um objetivo. Qual é o seu objetivo? Passar no curso X na faculdade Y. Então, tem que completar esse X e esse Y. Quando a pessoa pega esse X e esse Y, ela vai descobrir mais ou menos quanto que ela precisa tirar no Enem. Se é 700, se é 750, se é 800, se é 850. Uma vez que ela encontrou esse número, ela vai montar um horário de estudos personalizado. Ela vai montar esse horário de estudos. E ela vai pegar um cronograma com alguém que saiba montar cronograma, que já tenha montado o cronograma. E vai começar a seguir esse cronograma. O que é importante a pessoa saber? Ela vai precisar estudar matemática todos os dias, né? Então, como a pessoa falou assim, eu estou começando do zero, eu estou assumindo que a pessoa não sabe nada. Então, ela vai começar a seguir o cronograma do início. Ah, não, Bruno, não é bem assim. Não é que eu não sei nada. Eu sei alguma coisa, mas é que eu estou começando. Ah, beleza. Faz o seguinte, pega uma prova antiga do Enem, ou do vestibular que você vai prestar, separa uma manhã, na verdade, 2 manhãs, né? Faz essa prova com consciência, marcando só as que você sabe, e marcando com não sei as que você não sabe, para você identificar os assuntos que você domina e identificar onde estão as suas lacunas. Depois disso, você começa a correr atrás de preencher as lacunas, seguindo esse cronograma de estudos, seguindo o seu horário de estudos e dentro da ordem, da sequência do cronograma. A pessoa que fizer isso, ela vai conseguir, né, avançar mais rápido, vai conseguir crescer nos estudos. Fechado, professor. Tenho aqui mais uma... Deixa eu desligar o microfone aqui. Tem mais uma dúvida da Cecília. Quantas horas por dia vocês acham essencial para estudar? Ok. Essa é uma pergunta muito comum, né? Uma dúvida muito frequente, né, dos alunos que estão aí nesse início, né? Estão nessa caminhada aí rumo à universidade pública. A primeira pergunta que você precisa responder, Cecília, é quanto tempo você tem para estudar? Tá? Quanto tempo você tem livre na sua agenda, né, que não está comprometido com o colégio, ou está comprometido com o seu trabalho, né? Quanto tempo você tem livre para estudar? Né? Que você poderia colocar ali naquele tempo o seu horário de estudos, né? Então, essa pergunta é mais importante do que quanto tempo, porque tem pessoas, gente, que não tem mais do que 4 horas para estudar por dia, por exemplo. Um exemplo que a gente tem mesmo é o Leandro Gaspar, né? Um aluno nosso, ele trabalhava 10 horas por dia. Era o horário que ele estava no trabalho dele, 10 horas por dia, né? E ele passou em medicina. Então, quanto tempo ele tinha para estudar? Né? Ele não tinha tanto tempo assim. Mas o que fez diferença para ele? O tempo que ele tinha, ele estudava. Era para estudar. Né? Agora, se a gente pega uma média aí, muitos alunos já passaram aqui por nós, né?
Um aluno que quer fazer um curso concorrido numa universidade pública, né, para ele ter assim, um ano de estudos saudável, né, sem muita pressão, ele precisa de pelo menos 6 horas diárias para estudar. E lembrando que nós estamos falando de 7 dias na semana, porque tem muita gente que acha que são 6 horas de segunda a sexta-feira, né? Nós temos... a gente tem 7 dias na semana. Ah, mas tem que estudar domingo, tem que estudar sábado. E isso é o seu horário de estudos que vai definir, né? Você que vai definir o seu horário de estudos. Mas é saudável, né, que você tenha pelo menos aí 36, 40 horas semanais para estudar, tá? Isso aí é para quem quer concorrer ali, ir para as universidades mais concorridas, né? Pelo menos 40 horas por semana para estudar. Fechado, professora. Tem uma outra pergunta aqui da Helena, que já complementa também a pergunta da Suelen, lá do Instagram. Elas perguntam, qual conteúdo eu devo começar? A Suelen complementa, né? Quais matérias eu preciso priorizar nesse horário de estudos? Isso... Gente, é que algumas coisas são muito fáceis de responder mesmo, mas é porque não é esperado que seja fácil para vocês, tá? Porque a gente vai vendo muitos anos, a gente sabe o que funciona melhor e o que não funciona. Bruno, eu não sei o que fazer, por onde eu começo, não faço ideia, eu quero começar a estudar agora. Matemática, regra de 3. Vou explicar por quê. Por que matemática, regra de 3? Matemática é a matéria mais importante do Enem. É uma matéria que poucas pessoas sabem e que pode te dar uma nota muito grande no Enem. Bruno, então eu entendi por que é matemática. Agora, por que regra de 3? Porque, pasme, mais de metade da prova do Enem de matemática você resolve com regra de 3. Bruno, mas tem uma questão de escala, que parece um avião desenhado num papel e quer transformar num avião, saber as medidas do avião em tamanho real. É escala. Não, aquilo é regra de 3. Só tem um nome diferente. Mas é regra de 3. Bruno, juros e porcentagem é regra de 3. Se você sabe regra de 3, você resolve essas questões. Com o conhecimento de regra de 3, provavelmente você não vai conseguir resolver uma questão de logaritmo. Você não vai conseguir resolver uma questão de matrizes. Mas a maioria das questões do Enem, mais da metade, se resolve com regra de 3. Sem contar que regra de 3 é uma coisa super legal, que você aproveita bastante no dia a dia, aplica muito no dia a dia, regra de 3, e vai te dar uma sensação rápida, porque não vai ser só uma sensação, vai ser a realidade, vai te dar uma percepção muito rápida de evolução intelectual, de evolução nos estudos. Bruno, você está falando que eu vou ficar mais inteligente que os outros? Vai. A maioria das pessoas não sabe regra de 3. Você pode perguntar aí na rua, faz qualquer probleminha de regra de 3, aí você vai ver que as pessoas não sabem responder. Quer ver? Um problema que eu vi esses dias e que eu fiz com muita gente errou, que era assim, 5 máquinas demoram 5 minutos para fazer 100 cartuchos. 5 máquinas demoram 5 minutos para fazer 5 cartuchos. Presta atenção. 5 máquinas demoram 5 minutos para fazer 5 cartuchos. Quanto tempo é necessário para que 100 máquinas façam 100 cartuchos? Responde aí para mim. Vamos ver quem sabe. 5 máquinas demoram 5 minutos para fazer 5 cartuchos. 100 máquinas demorarão quanto tempo para fazerem 100 cartuchos? Responde. Eu quero saber quem sabe responder essa pergunta. Coloca, gente, vocês estão demorando, vocês não estão usando. Vocês podem usar a calculadora. Mentira, não usem, não mintam. Tá? Respondem aí. Enquanto o pessoal está respondendo, posso responder a Jennifer ali? Jennifer! Pode, ela está gritando, me respondem. Matemática é importante para todos os vestibulares, todos os cursos que vocês vão fazer, né? Principalmente porque matemática cai na prova do vestibular, né?
E matemática é uma das disciplinas, o Bruno comentou isso ontem na live de ontem, matemática é uma das disciplinas que as pessoas não sabem. Então, quem sabe matemática tem o poder na mão, não só para o vestibular, mas também para a vida, né? Porque, gente, a vida não acaba no vestibular, tá? Depois que vocês passarem no vestibular, a vida continua, tá? Tem muita gente que acha que vai acabar no vestibular. O vestibular é o fim. Não, o vestibular é só o começo, tá? Então, matemática é algo assim... Por isso que o Bruno também falou, comece por matemática. Quem não sabe por onde começar, comece por matemática, tá? Pela base da matemática. Ó, já tem gente aí, ó, respondendo. Tem pessoas que responderam em minutos, tem pessoas que responderam em horas. Qual que é a resposta certa, professor? 5 minutos. 5 minutos? É lógico que é 5 minutos, gente, não é possível. É 5 minutos, porque se você colocar mais 5 máquinas ali, elas vão ficar no mesmo 5 minutos produzindo 5 cartuchos. Você pode colocar até 20, você colocar 100 máquinas, cada grupo de 5 máquinas demora 5 minutos para produzir os 5 cartuchos. Se você vai dobrando, aumentando o número de máquinas de 5 em 5 e tem que produzir a mesma quantidade, cada grupinho vai demorar 5 minutos. Se você colocar todas uma do lado da outra, vai ser 5 minutos. Ou seja... É a regra de 3? O tempo não vai mudar, né? Não. Teve gente que acertou, dá os parabéns para a galera que acertou. Você já mandou para eles o link das aulas? Ainda não. Manda o link da aula para a galera. Vou mandar já. Ana Beatriz, deixa eu responder, Ana Beatriz. Pode. Estudar é todo dia, tá, Ana Beatriz? Por quê? Porque disciplina é uma busca constante, é diário, tá? É todo dia. Estudar para o vestibular é todo dia. E tem outra coisa, o dia que ela está estudando, bota aí o link na tela. E tem outra coisa, o dia que você está... Cadê eu, Kelly? Eita. Foi. Ah, pronto. Ana Beatriz, ó, outra coisa. O dia que você está estudando para as coisas da escola, você também está estudando para o vestibular, viu? Aquilo que você estuda na escola muito provavelmente vai cair no vestibular. Então, você pode considerar o tempo de estudo da escola como tempo de estudo para o vestibular. É isso aí. Vou voltar para você, né? Bem mais elegante. Eu queria trazer uma situação aqui, galera, que aconteceu no chat hoje, que é a Diana. Diana tem 13 anos de idade e já está querendo estudar para medicina, né, Diana? Ela está aqui, me responda. Já devo começar a estudar com o quadro. E aí, o que vocês acham que a Diana precisa fazer? Olha, deixa eu falar aqui. Olha, Diana, deixa eu te falar. Você está com 13 anos, tá? E assim, se você já está com essa preocupação, quer dizer que você é uma pessoa consciente. E se eu não estou muito enganado, você está mandando bem na sua escola, está estudando direitinho na escola, está fazendo as coisas direitinho, você não está no fundamental. Continua fazendo o que você está fazendo bem feito, tá bom? Faz a sua escola bem feita, estuda um pouquinho todos os dias. Todo dia, se o seu professor te mandar ou não exercícios para você treinar em casa, na minha época chamava para casa. E algumas escolas aqui na minha região ainda chamam para casa. Então, se tiver para casa, faça o para casa com bastante carinho. Se não tiver, você pede alguém para montar um para casa para você, pede os professores. Se não tiver o que estudar, estuda um pouquinho de matemática todos os dias, que vai dar certo. Você não precisa se matricular no quadro agora, tá bom? Deixa para você se matricular mais para frente, quando você estiver no ensino médio. Aí, no primeiro ano do ensino médio, você matricula, vai estudando com calma. A gente vai treinar você direitinho para você passar. Tá bom? Mas agora não precisa. Beleza? Só para ela ficar tranquila, né, Bruno? Lembrando, Diana, o conteúdo, principalmente matemática, tá? Que cai no Enem, a base dele está no Fundamental 2, que é onde você está agora. Então, se você já quiser se preparar para medicina e sabe assim, não, eu estou aqui estudando e estou me preparando para medicina, fique muito bom em matemática, estude muita matemática, senta com a sua professora, tira todas as suas dúvidas de matemática com ela, e escreva redação também, que eu tenho certeza que você está aprendendo a escrever redação aí na sua escola, tá? Então,
foca em matemática e redação, não foca no vestibular de medicina. Foca em aprender matemática e redação, tá bom? Que vai dar tudo certo. Pessoal, ainda temos mais 11 minutos. E o Nicolas, né, no caso, perguntou: o que é mais recomendável nos estudos, resumos ou simulados? Simulados. Não precisa fazer resumo. Se fizer, faz um resumo tosco. Faz simulado, faz lista de exercício. Por quê? Porque é isso que vai cair na prova. E é isso que vai te fazer aprender. Lembra? Prática. Se você quiser aprender a andar de bicicleta, você tem que sair andando de bicicleta. Não é escrever um resumo sobre como que anda de bicicleta. Isso não vai te ensinar a andar de bicicleta, né? E para você aprender um assunto, você tem que resolver problemas. E quando a gente está falando de estudos de matemática, de português, de química, física, biologia, resolver problemas é resolver exercícios, tá? Então foca em fazer exercícios. Simulados, pode ser simulado. Lista de exercícios, pode ser lista de exercício. Prova antiga, pode ser prova antiga. Não precisa fazer resumo. Faz um resumo tosco. Resumo tosco. Bem tosco. Vamos tentar finalizar aqui com essa pergunta, que muitas pessoas estão fazendo uma pergunta parecida aqui com a do Francisco. Como planejar as revisões, né? A gente falou aqui de revisões espaçadas. Vocês querem falar um pouco sobre esse assunto? Kelly, tem uma outra também depois que eu queria responder, da Tata Matos, já que a gente está falando sobre foco, a pergunta dela é bem comum o problema que ela está enfrentando com o de outros alunos, tá? Das revisões, você quer falar, Bruno? O que é o lance da revisão? Ó, acompanha comigo aqui no meu dedo aqui, ó. Vou fazer assim, pronto. Ó, vamos lá, acompanha comigo no meu dedo. Imagina que você vai estudar leis de Newton. Como que você vai estudar? Você vai fazer leis de Newton, você vai assistir, uma hora de aula de leis de Newton e vai fazer 1 hora de exercícios hoje. Daqui a 7 dias, se você já tiver visto toda a teoria de leis de Newton, beleza, você vai fazer só exercícios de leis de Newton. Se você não tiver visto toda a teoria, você vai ver mais teoria e vai fazer mais exercícios de leis de Newton. Daí a mais 7 dias, provavelmente você já viu a teoria, você vai ficar só fazendo exercícios. Primeiro dia, teoria e exercícios de um assunto, no caso, leis de Newton. 1 semana depois, teoria e exercícios desse mesmo assunto, leis de Newton, para você continuar estudando. Mais 1 semana, exercícios desses assuntos que você estudou aqui. E mais 1 semana, mais exercícios. Ah, Bruno, e quando que vai ser a revisão? Se você estuda assim, você não precisa fazer revisão. Por quê? Porque você está mantendo contato com o assunto durante muito tempo, são 4 semanas. E se você chegou aqui nesse ponto, na próxima semana, provavelmente você está seguindo um cronograma correto, você vai estudar um assunto relacionado a esse aqui, que pode ser, por exemplo, atrito. Aí você já vai estar com 5 semanas de contato com leis de Newton. Qual que é o segredo? É organizar o conteúdo numa sequência lógica, numa sequência que um assunto dependa do outro. Para ou você está fazendo exercícios ou você está estudando assuntos correlatos. Isso vai garantir que você sempre tem contato com os assuntos. Consequência, você não precisa fazer revisão. Você está me dizendo, Bruno, que quem estuda direito não precisa fazer revisão? Exatamente isso que eu estou te dizendo. Ó, eu vou te falar uma coisa. No ano que eu passei no ITA, no ano que eu passei no FMG, eu não parei em nenhum momento para fazer revisão. Eu ia seguindo, estudando na ordem. Bruno, você não estudava nem para fazer o simulado? Não estudava. Quando você está estudando direito, toda aquela lógica que você aprendeu na escola cai por terra. Porque aquela lógica da escola não foi feita para você aprender. Foi feita para a escola ficar livre de você. Ou seja, para você passar nas provas e ir embora. Ninguém estava preocupado se você aprendia. Agora, quando você está estudando uma coisa para aprender de verdade, você tem que manter contato com aquilo frequentemente. Tá? Pergunta aí um analista financeiro se ele fica fazendo revisão de matemática financeira. Ele não fica fazendo. Por quê? Porque ele estuda, ele trabalha com aquilo diariamente. O contador a mesma coisa, o médico a mesma coisa, o fisioterapeuta a mesma coisa, o advogado a mesma coisa, o engenheiro a mesma coisa.
O segredo é manter contato com o assunto. Quando a gente está falando para o vestibular, aí você tem um cronograma que vai garantir que você tem contato com os assuntos por um tempo suficiente para você não esquecer. Fechado. Fechado, professor. Tem uma pergunta aqui que a professora Lucimara quer responder, que é da Tata Marcos, né, Tata? Tata Matos, ela tá falando, ó, eu tenho visão em 3 faculdades, isso me atrapalha ou eu devo focar em só uma? Ô, Tata, depende. Vou te dar exemplos que são comuns aqui, que a gente conhece. Tem aluno que ele tem foco no vestibular militar, por exemplo, lá no ITA, por exemplo, né, que é uma faculdade pública de referência que tem um vestibular muito específico, né, que é muito diferente, por exemplo, do Enem ou do vestibular da Unicamp, né? Então, e tem aluno que chega aqui, ele quer estudar para o ITA, ele quer estudar para o Enem, ele quer estudar para a Unicamp. Isso é falta de foco, tá? Por quê? Porque são vestibulares muito distintos, tá? E aí o aluno, principalmente quem quer passar no ITA, no IME, ele tem que manter o foco nesse vestibular, tá? Quando ele estuda para esse vestibular, inclusive, a chance dele ter boas notas no Enem, por exemplo, isso é muito comum. É comum, a gente tem muito aluno aqui da turma ITA que está focado no ITA, estuda só para o ITA, mas vai lá no Enem e tira boas notas. Por quê? Porque ontem o Bruno também explicou. No Enem, você tirar boa nota em matemática e boa nota em redação, né, te coloca dentro de vários cursos. E no ITA, o pessoal fica muito bom em matemática e muito bom, né? Para quem está estudando para o ITA, fica muito bom em matemática e muito bom em redação, né? Então, mas a pessoa está estudando para o ITA, entendeu? Tem que manter o foco lá no ITA, no IME, são vestibulares muito específicos. Agora, imagine que você quer fazer USP, tá? E Enem. Você vai fazer o Enem. Foca na USP. Por quê? Todo o conteúdo que está contemplado ali no edital da USP está também no edital do Enem. Inclusive, o da USP tem mais conteúdo do que o edital do Enem. Então, foca no vestibular que é mais difícil, que tem mais conteúdo e que é mais difícil de entrar. Tá? Porque aí, quando você estuda preparada para passar nele, você vai naturalmente estar preparada, né, para passar no outro vestibular também, no Enem, por exemplo. Tá? Então, foca no vestibular mais difícil que você vai fazer. Tá? Ele é o mais importante para você. Fechado, professora. E a gente já está encaminhando aqui para o final da nossa live, mas eu queria colocar a última pergunta, que é uma pergunta da Larissa. Eu acho que você vai querer responder, viu, professor Bruno? Ela pergunta assim, ó, quanto vocês colocariam em porcentagem a importância de estudar a teoria e fazer os exercícios? Exemplo, 40% teoria e 60% exercícios? Ó, essa pergunta... Espera aí, Bruno, que eu vou te colocar aqui. Essa pergunta da Larissa é muito boa. Coloca ela na tela aí, Kelly, que aí fica enquanto eu estou falando. Larissa, essa pergunta sua é muito boa, porque essa pergunta sua é tipo aquelas perguntas que tem pegadinha, sabe? Olha só, quanto vocês colocarem em porcentagem a importância de estudar a teoria e de fazer exercícios? Aí tem duas coisas que a gente precisa olhar. Tem a importância de estudar a teoria e fazer exercícios e a proporção de tempo que eu vou usar para teoria e exercícios. Olha só, é uma pegadinha essa pergunta que você fez. Então, vamos lá. Eu vou responder da importância depois. Eu vou te explicar como que você vai equilibrar teoria e exercícios, tá bom? O primeiro passo é o seguinte. Você vai decorar comigo uma frase que é assim. Aula dada, aula estudada no dia. Isso significa o quê? Que se você estudou a teoria hoje, você precisa fazer exercícios dessa teoria hoje, no mesmo dia que você viu a teoria. Então, se você pega um assunto novo que você nunca viu, você vai fazer 50-50. 50% do tempo teoria, assistindo aula ou lendo livro e fazendo anotações, no resumo tosco, e a outra metade, outros 50%, fazendo exercícios daquilo que você acabou de estudar na teoria. Se é um assunto novo. Bruno, é um assunto muito pequenininho, tipo regra de 3, é pequenininho.
faz mais diferença a prática. Ah, beleza, então é 30% teoria e 70% fazendo exercícios. Então, você está pensando, 2 horas, né? Vamos pegar o exemplo de meio a meio, 2 horas de estudo, 1 hora de teoria, 1 hora de exercício, sempre seguindo a técnica Pomodoro, tá bom? É a distribuição do conteúdo, beleza? É a distribuição. É mais ou menos meio a meio teoria e exercício. Quando você pega um assunto que você já sabe, está precisando reforçar, aí é só exercícios. Você vai recorrer à teoria para tirar dúvidas, se for necessário, mas o foco é em exercícios. Tá? Você vai lembrar que a prática é sempre mais importante do que a teoria. Tá? Qual é o papel da teoria no processo de aprendizagem? Você lê a teoria para aprender mais rápido, para praticar mais rápido. Tipo assim, vou aprender a dirigir um carro. Se eu pegar o manual de instruções do carro, alguém me der uma aula me explicando como dirigir um carro, eu vou aprender mais rápido. Então, a aula, a teoria tem essa função. Agora, o que é mais importante? É assim, se você estuda a teoria e pratica, você aprende. Se você só pratica, você demora muito mais, mas também aprende. Se você fica só na teoria, você não aprende. Então, eu diria que a teoria, a prática, ela é 100%. A importância dela é total. Entendeu? Posso estar exagerando aqui, né, usando uma linguagem meio esquisita, mas é isso. A prática é muito mais importante. A prática é 100%. Sem prática, você não aprende nada. A teoria vai te fazer acelerar e aprender mais rápido. Em vez de você ter que descobrir tudo sobre a matemática sozinha, você vai lá e estuda um trecho de teoria. Entendi isso aqui. E vai para a prática correndo. Tá bom? Em termos de distribuição do conteúdo, é isso. Estou começando um assunto novo, 50-50, 40% teoria, 60% prática. É um assunto que eu já sei, prática, 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 prática. Beleza? O que é importante? O mais importante é a prática. É isso então, galera. Mais um dia aqui, né, da nossa transmissão de um podcast do Quatro. Hoje nós falamos sobre disciplina. Então é isso. Muito obrigada, professor Bruno Werneck. Muito obrigada, professora Lucimara Anacleto. Tchau, gente. Galera.